Uma pobre garota pagou a tarifa do ônibus para um chefe da máfia com suas últimas moedas. O que ele fez em seguida mudou ambas as suas vidas para sempre. Lorenzo Moretti estava acelerando pelas ruas escuras de Chicago depois de uma reunião secreta quando faróis repentinamente cercaram seu veículo. A família Castellano tinha estado esperando por ele. Tiros irromperam pela noite. Seu motorista e guarda-costas caíram em silêncio. Lorenzo escapou pela porta de trás, mas não antes que uma bala rasgasse seu ombro esquerdo. Minutos depois, ele se encontrou em pé sozinho no ar frio da noite, sangrando e sem fôlego. Nenhum carro, nenhum telefone, nenhuma carteira. Ele era Lorenzo Moretti, um homem que controlava metade da cidade. Ainda assim, neste momento, ele tinha nada. Ele não podia ligar para seus homens ou usar seus cartões sem ser rastreado. Sua única opção era pegar o ônibus como um homem comum. A poucos quarteirões de distância, Sofia Reyes estava esperando no ponto de ônibus depois de outro dia brutal. Seu turno na lanchonete tinha começado às 6 da manhã. Então ela tinha corrido para seu segundo emprego, limpando escritórios até às 11 da noite. Seu corpo doía, mas ela não podia descansar. Não quando sua mãe estava lutando contra o câncer em uma cama de hospital. Não quando as contas médicas tinham atingido $50.000. Não quando sua irmãzinha Mia estava contando com ela. Ela contou as moedas em seu bolso. Apenas o suficiente para a tarifa do ônibus. Nada sobrando para o café da manhã amanhã. O ônibus chegou e Sofia entrou, deixando cair suas últimas moedas na caixa de tarifa. Ela sentou-se perto da janela e fechou os olhos, mas algo chamou sua atenção. Eu já te disse, senhor, sem dinheiro, sem carona. Um homem alto em um casaco escuro estava na porta, seu rosto pálido e mandíbula apertada. Havia algo escuro manchando sua manga. Eu fui emboscado, ele disse. Eles levaram tudo. Eu só preciso chegar a algum lugar seguro. O motorista balançou a cabeça. Sem dinheiro, sem carona. Lorenzo fechou os olhos. Ele nunca tinha estado em uma situação como esta. Ele estava acostumado a comandar respeito com um único olhar. Ainda assim, agora ele não tinha saída. Foi quando Sofia se levantou. Eu pagarei pela sua tarifa. O ônibus silenciou. Lorenzo olhou para cima e seus olhos se encontraram pela primeira vez. Ele viu uma jovem mulher com olhos castanhos cansados e mãos calejadas. Seu uniforme estava amassado e seu cabelo estava puxado para trás em um rabo de cavalo bagunçado. Ainda assim, ela estava oferecendo para ajudar um completo estranho com dinheiro que ela claramente não podia se dar ao luxo de dar. Você não tem que fazer isso, ele sussurrou. Eu já fiz, ela respondeu, deixando cair suas últimas moedas na caixa de tarifa. É melhor você entrar antes que ele mude de ideia. Lorenzo subiu no ônibus, sua mente correndo. Em seu mundo, nada vinha sem um preço. Toda gentileza era uma transação. Mas esta garota tinha dado suas últimas moedas para alguém que ela não conhecia. Quando o ônibus chegou ao seu ponto, Sofia caminhou em direção à porta. Ei! Lorenzo chamou. Ela se virou. Obrigado. Você não tem ideia do quanto você me ajudou esta noite. Sofia deu-lhe um sorriso cansado. Todos precisam de uma pequena ajuda às vezes. Então ela desceu e desapareceu na noite. Lorenzo observou pela janela, enquanto a escuridão a engolia completamente. Ele não sabia o nome dela. Mas uma coisa era certa. Lorenzo Moretti, o homem mais temido em Chicago, a encontraria não importando o que fosse preciso. Se você gostou desta história, aperte o botão de curtir e compartilhe-a com alguém que ama um bom conto. Inscreva-se e ligue as notificações para que você nunca perca nossa próxima história, porque às vezes o menor ato de bondade pode mudar o destino do homem mais poderoso. O ônibus continuou rodando pelas ruas vazias de Chicago. Lorenzo sentou-se em silêncio, uma mão pressionada firmemente contra a ferida em seu ombro, sentindo o sangue ainda escorrendo lentamente e encharcando seu casaco. A dor latejava, aguda e implacável, mas ele não podia permitir-se pensar sobre isso.
Sua mente estava consumida pela imagem da jovem mulher que tinha acabado de descer do ônibus. Seus olhos castanhos cansados, seu sorriso gentil e suas palavras simples. Todos precisam de ajuda às vezes. Quando o ônibus chegou à parada final no centro, Lorenzo desceu e se fundiu na escuridão. Ele caminhou por becos familiares, evitando as luzes da rua até que ele parou em frente a um restaurante italiano que parecia comum à primeira vista. Ele bateu na porta de trás com 3 batidas curtas e 2 longas. A porta abriu, revelando um homem de meia idade com uma longa cicatriz atravessando seu rosto. Seus olhos se arregalaram em horror quando ele viu Lorenzo. "Chefe!" Marco exclamou, sua voz falhando. "Nós pensamos que você estava..." Ele não conseguiu terminar a frase. Lorenzo entrou, suas pernas instáveis. "Eu ainda estou vivo. Chame o médico." Marco o pegou e o apoiou, guiando-o pelo restaurante silencioso e descendo as escadas para o porão. Esta era uma das bases secretas da família Moretti, um lugar cuja própria existência nem mesmo a polícia sabia. O cômodo do porão estava totalmente equipado, como uma pequena ala de emergência. Marco deitou Lorenzo na cama e imediatamente fez a ligação. 15 minutos depois, um homem de cabelos grisalhos carregando uma maleta preta entrou. O médico particular da família tinha chegado. Ele não fez perguntas, apenas examinou a ferida em silêncio e começou seu trabalho. A bala tinha passado pelo ombro esquerdo, mas felizmente tinha errado a artéria. Lorenzo cerrou os dentes enquanto o médico removeu a bala e costurou a ferida. Durante todo o procedimento, ele não fez um único som. Ele estava familiarizado com a dor há muito tempo. Depois que o médico saiu, Marco puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. "Castellano, certo?" Ele perguntou, sua voz grossa com ódio. Lorenzo assentiu. "Eles me emboscaram no caminho de volta. O motorista e o guarda-costas." Marco abaixou a cabeça. "Eles estão ambos mortos, chefe. Nós encontramos os corpos no carro queimado." Lorenzo fechou os olhos. 2 homens leais tinham morrido protegendo-o. Ele não deixaria suas mortes significarem nada. Victor Castellano pagaria. Mas não agora. Agora mesmo, havia apenas um rosto em sua mente. "Chefe!" Marco falou novamente. "Como você escapou?" Lorenzo abriu os olhos e olhou para o teto. "Eu peguei o ônibus." Marco pensou que ele tinha ouvido errado. "O ônibus. Você pegou o ônibus. Isso mesmo. E uma jovem mulher pagou minha tarifa." Marco silenciou, incerto como reagir. Em 10 anos trabalhando para Lorenzo, ele nunca tinha ouvido seu chefe mencionar qualquer mulher em um tom como este. Havia algo diferente nos olhos de Lorenzo, algo que Marco não conseguia bem nomear. "Ela me deu suas últimas moedas", Lorenzo disse calmamente. "Ela não sabia quem eu era. Ela não esperava nada em troca. Ela só queria ajudar." Marco continuou a ouvir em silêncio. "Em nosso mundo, Marco, todos têm um preço. Toda gentileza é uma transação. Todo sorriso esconde um esquema. Mas aquela garota..." Lorenzo pausou como se procurando pelas palavras certas. "Ela é diferente. Eu podia ver isso nos olhos dela. Nenhuma cálculo, nenhuma agenda escondida, apenas pura bondade." Marco olhou para seu chefe e começou a entender que algo estava mudando. "O que você quer que eu faça?" Lorenzo virou-se para ele, a familiar nitidez retornando ao seu olhar. "Encontre-a." Marco assentiu. "Você tem alguma informação sobre ela?" "Não muito." Lorenzo fechou os olhos, forçando-se a recordar cada detalhe. Feminina, cerca de 25 a 30 anos de idade, cabelo castanho longo, olhos castanhos, vestindo um uniforme de lanchonete, provavelmente trabalhando em um emprego extra de limpeza porque ela cheirava a limpador de chão. Ela desceu no ponto perto da interseção de Lincoln e Ashland. Marco gravou cada detalhe na memória. "Eu a encontrarei, chefe." Mas ele hesitou. "Mas o que quando eu a encontrar? O que você quer que eu faça?" Lorenzo ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. "Nada.
Apenas descubra quem ela é, onde ela mora, o que ela faz, mas não a deixe saber. Não a assuste. Eu só quero saber sobre ela. Marco se levantou. Eu entendo. Eu começarei a primeira coisa amanhã de manhã. Lorenzo assentiu e fechou os olhos novamente. Seu ombro ainda doía, mas ele mal percebia mais. Na escuridão do quarto, tudo o que ele podia ver eram aqueles olhos castanhos, aquele sorriso cansado ainda assim quente. E ele sabia que mesmo que ele tivesse que virar a cidade inteira de Chicago de cabeça para baixo, ele encontraria aquela garota. 3 dias depois, Marco entrou no quarto onde Lorenzo estava se recuperando. A ferida em seu ombro tinha começado a curar, mas Lorenzo ainda não tinha saído da base secreta. Ele não queria correr riscos antes de saber quantos homens de Castellano poderiam ainda estar à espreita lá fora. Marco colocou um envelope grosso na mesa à sua frente. Eu a encontrei, chefe. Lorenzo se endireitou de uma vez, seus olhos se iluminando instantaneamente. Ele estendeu a mão para o envelope e o abriu. Dentro estava um arquivo de aproximadamente 10 páginas de espessura, junto com várias fotografias tiradas à distância. Lorenzo olhou para a primeira foto e sentiu seu coração perder uma batida. Era ela, a garota do ônibus aquela noite. Na foto, ela estava carregando uma bandeja de comida em uma pequena lanchonete, seu cabelo castanho amarrado, seu rosto focado em seu trabalho. Mesmo de longe, Lorenzo reconheceu aqueles olhos. Olhos castanhos, cansados ainda assim contendo calor. O nome dela é Sofia Reyes. Marco começou 27 anos de idade, de descendência mexicana, nascida e criada em Chicago. Ela atualmente vive em um pequeno apartamento na área de Lincoln Park com sua mãe e irmã mais nova. Lorenzo virou para a próxima página, lendo cada linha lentamente. Ela trabalha 2 empregos, Marco continuou. Durante o dia, ela é garçonete na lanchonete da Rose das 6h da manhã até as 3h da tarde. À noite, ela trabalha como funcionária de limpeza para a CleanCo, das 6h da noite até as 11h da noite, 6 dias por semana, quase sem folgas. Lorenzo permaneceu em silêncio, lendo. O nome de sua mãe é Rosa Reyes, 52 anos de idade. Marco disse, sua voz diminuindo. Ela está hospitalizada. Câncer de pulmão em estágio avançado. Lorenzo parou na página detalhando a condição médica de Rosa. Ele leu os números listados sob as contas do hospital e sentiu seu peito apertar. A dívida médica total é atualmente de $50 mil, Marco disse, e está aumentando a cada dia. Sofia é a única ganhando dinheiro na família. Ela também tem uma irmã mais nova chamada Mia, 17 anos de idade, em seu último ano do ensino médio. Aparentemente, ela é muito inteligente e sonha em ir para a faculdade de medicina. Lorenzo virou para a página final, que continha detalhes sobre o pai de Sofia. Ele leu e seus olhos escureceram. O nome de seu pai era Miguel Reyes, Marco disse cuidadosamente. Ele morreu 12 anos atrás. Lorenzo olhou para cima. Como ele morreu? Baleado durante um ataque de gangue, Marco respondeu. Ele não estava envolvido, apenas uma vítima inocente. Ele estava a caminho de casa do trabalho e foi pego no meio de um tiroteio. Lorenzo fechou os olhos. Seu pai morreu por causa da guerra de gangues. E agora aquela mesma garota tinha dado suas últimas moedas para ajudar um chefe da máfia que ela nem mesmo conhecia. O destino era cruelmente irônico. Há mais alguma coisa? Lorenzo perguntou, sua voz rouca. Marco balançou a cabeça. Isso é tudo o que pudemos encontrar, chefe. Ela vive muito simplesmente. Nenhum namorado, nenhum amigo próximo, apenas trabalho, o hospital e casa. Ela gasta todo o seu tempo e dinheiro em sua família. Lorenzo colocou o arquivo e olhou em direção à janela. Lá fora, a cidade de Chicago estava submersa no brilho das luzes noturnas. Ela tem nada, ele disse, como se falando para si mesmo. Ela trabalha 17 horas por dia. Sua mãe está morrendo lentamente. Sua irmã precisa de dinheiro para a escola. Ela está carregando uma dívida de $50 mil. E aquela noite,
Ela deu suas últimas moedas para um estranho como eu. Marco permaneceu em silêncio. Ele entendeu o que seu chefe estava sentindo. Em 10 anos trabalhando para Lorenzo, ele nunca o tinha visto afetado por ninguém assim. Lorenzo pegou a foto de Sofia trabalhando na lanchonete. Ele olhou nos olhos dela na foto, lembrando-se daquele olhar quando ela falou com ele no ônibus. Todos precisam de ajuda às vezes. Ela o tinha ajudado quando ele tinha nada. Ela tinha dado quando ela mesma não tinha nada sobrando para se agarrar. E ela não tinha ideia de que o homem que ela ajudou aquela noite poderia comprar o bloco inteiro em que ela morava. Eu tenho que encontrá-la, Lorenzo disse firmemente. Marco assentiu. Como você gostaria que eu arranjasse isso, chefe? Sem arranjos, Lorenzo respondeu, levantando-se e enfiando a foto em sua jaqueta. Amanhã, eu irei àquela lanchonete sozinho, como um cliente comum. Na manhã seguinte, Lorenzo acordou mais cedo do que o usual. Ele ficou em frente ao espelho, estudando sua própria reflexão. A ferida em seu ombro estava firmemente enfaixada sob uma camisa preta. Ele escolheu roupas mais simples do que ele normalmente usava. Nenhum terno caro, nenhum relógio de luxo, apenas uma camisa escura e jeans escuros. Ele queria parecer tão comum quanto possível. Mesmo que Lorenzo Moretti nunca tivesse verdadeiramente sabido o que comum significava. Marco ofereceu-se para ir com ele, mas Lorenzo recusou. Ele queria ir sozinho. Ele não queria assustá-la. O carro preto parou um quarteirão de distância da lanchonete da Rossi. Lorenzo saiu e caminhou o resto do caminho, seu coração batendo mais rápido do que o normal. Ele tinha enfrentado centenas de inimigos e sobrevivido a incontáveis batalhas de vida e morte. Ainda assim, ele nunca tinha sentido nervoso assim antes. A pequena lanchonete ficava na esquina, sua fachada azul pálido desbotada pelo tempo. Uma velha placa de madeira pendurada acima da porta com as palavras Lanchonete da Rose pintadas nela. Através do vidro, Lorenzo podia ver que o lugar estava bastante ocupado, principalmente pessoas trabalhando pegando café da manhã antes de ir para seus empregos. O sino acima da porta tocou quando ele entrou. O cheiro de café fresco e pão torrado encheu o ar. Alguns clientes olharam para ele, então voltaram para suas refeições. Lorenzo caminhou para uma pequena mesa no canto onde ele podia observar a lanchonete inteira sem atrair atenção. E então ele a viu. Sofia estava atrás do balcão, uma cafeteira em sua mão, sorrindo enquanto falava com um cliente idoso. Seu cabelo castanho estava amarrado assim como na foto. Um avental azul claro enrolado em sua cintura, embora traços de exaustão ainda marcassem seu rosto. Seu sorriso iluminou aquele canto do quarto. Lorenzo sentou-se, seus olhos nunca o deixando. Alguns minutos depois, Sofia veio à sua mesa, um pequeno bloco de notas em sua mão, seu olhar abaixado. Olá, o que você gostaria de pedir? Ela perguntou, sua voz educada, mas mecânica, como se ela tivesse repetido aquelas palavras milhares de vezes antes. Então ela olhou para cima e seus olhos se encontraram. Sofia congelou. O bloco de notas quase escorregou de sua mão. Seus olhos castanhos se arregalaram. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Você, ela finalmente disse, sua voz tremendo. Lorenzo sorriu suavemente. Olá, nos encontramos novamente. Sofia recuou, sua mão apertando o bloco de notas. O que você está fazendo aqui? Como você sabe que eu trabalho aqui? Lorenzo manteve seu sorriso calmo. Eu vim para pagar uma dívida. Sofia franziu a testa, sua suspeita claramente escrita em seu rosto. Que dívida? Eu não entendo do que você está falando. Você pagou minha tarifa de ônibus aquela noite, Lorenzo disse gentilmente, com suas últimas moedas. Eu pensei que o mínimo que eu podia fazer era comprar-lhe café da manhã para dizer obrigado. Sofia balançou a cabeça, irritação vindo à tona. Eram apenas algumas moedas. Você não precisa. Para mim, não eram apenas algumas moedas. Lorenzo interrompeu. Você me ajudou quando eu tinha nada. Você não sabia quem eu era.
Você não esperava nada em troca. Você simplesmente queria ajudar. Isso tem mais valor do que qualquer quantia de dinheiro. Sofia ficou em silêncio por um momento, seus olhos estudando o homem à sua frente. Na luz do dia, ela podia vê-lo mais claramente. Um rosto angular afiado, com linhas duras, olhos cinzentos que pareciam frios, ainda assim agora continham algo mais gentil. Suas roupas eram simples, mas ela podia dizer que o tecido era caro. Sapatos de couro polido. O relógio em seu pulso provavelmente valia mais do que o salário de seu ano inteiro. Quem é você? Ela perguntou bruscamente. Eu sou alguém que te deve. Lorenzo respondeu, contornando a pergunta. Sofia respirou fundo. Ela não tinha tempo para jogos. Seu turno estava esperando, e Rose não ficaria feliz em vê-la conversando muito tempo com um cliente. Ouça, ela disse, sua voz mais firme agora. Eu não sei quem você é, e eu não preciso saber. Eu te ajudei porque eu queria, não porque eu esperava reembolso. Você não me deve nada. Agora, se você quiser pedir, por favor, faça. Caso contrário, com licença. Eu tenho trabalho a fazer. Ela se virou para sair, mas Lorenzo falou. Então eu tomarei um café preto. Sofia parou e se virou para ele. Lorenzo encolheu os ombros. Eu sou um cliente. Eu tenho o direito de sentar aqui e beber café, não tenho? Sofia olhou para ele por um momento, então suspirou. Café preto chegando já. Ela anotou e se afastou rapidamente, como se quisesse se afastar dele o mais rápido possível. Lorenzo a observou ir, um sorriso fraco formando-se em seus lábios. Ela era cautelosa. Ela não confiava nele. Ela não estava impressionada por sua aparência ou seu dinheiro. E isso era exatamente o que a tornava diferente de toda mulher que ele já tinha conhecido. Sofia trouxe o café, colocou-o na mesa sem uma palavra, então apressou-se para servir outra mesa. Lorenzo não estava com pressa. Ele sorveu seu café lentamente, observando-a trabalhar. Ele viu como ela era paciente com um cliente difícil, como ela era gentil com o homem idoso sentado sozinho, como ela sorria para uma criança chorando. E ele também viu os momentos quando ela pausou, fechou os olhos e levantou uma mão para massagear seu ombro, como se tentando afastar a dor. O café tinha acabado há muito tempo. Ainda assim, Lorenzo ainda estava lá. Ele pediu uma segunda xícara, então uma terceira. Sofia olhou para ele algumas vezes, confusão clara em seu rosto, mas ela não disse nada. Somente quando a lanchonete começou a acalmar, ela veio à sua mesa novamente. Você tem estado sentado aqui por 3 horas, ela disse, seu tom não mais frio, agora tocado com curiosidade. O café aqui é bom? Lorenzo respondeu. Sofia soltou uma pequena risada. Era a primeira vez que ele a tinha visto verdadeiramente sorrir e seu coração saltou uma batida. Você realmente é um homem estranho, ela disse enquanto se virava. Mas Lorenzo podia ver o sorriso ainda permanecendo no canto de sua boca. Ele deixou o dinheiro na mesa, 10 vezes o custo de 3 xícaras de café, então levantou e saiu. Amanhã ele voltaria, e o dia depois disso até que ela não o olhasse mais como um estranho suspeito. Fiel à promessa que ele fez a si mesmo, Lorenzo retornou à lanchonete da Rosie na manhã seguinte, e na manhã depois disso, e na manhã depois disso. Por uma semana inteira, ele apareceu exatamente às 8h da manhã, sentou-se na mesma mesa familiar do canto, pediu um café preto e ficou por horas. Ele não fez nada mais do que ler o jornal, sorver seu café e ocasionalmente olhar em direção ao balcão onde Sofia estava trabalhando. Os outros funcionários começaram a sussurrar sobre o homem misterioso. Rosie mesma, a proprietária da lanchonete, uma mulher de 65 anos, com cabelos prateados e olhos agudos e observadores, observou Lorenzo com curiosidade, mas não fez perguntas, contanto que ele pagasse e não causasse problemas. Ela não se importava quem ele era ou por que ele veio. Sofia, no entanto, era diferente. Com cada dia que passava, sua curiosidade crescia, acompanhada por uma vigilância que nunca desvanecia.
Ela não conseguia entender por que um homem que parecia rico e poderoso escolheria uma lanchonete modesta como esta e sentaria lá todos os dias. Ela não conseguia entender por que ele sempre a olhava com uma expressão que ela não conseguia ler. E ela especialmente não conseguia entender por que seu coração batia mais rápido toda vez que ele entrava pela porta. No oitavo dia, quando a lanchonete tinha acalmado e apenas alguns clientes permaneciam espalhados pelo cômodo, Sofia decidiu confrontá-lo. Ela caminhou até a mesa de Lorenzo, cruzando os braços sobre o peito, seu olhar firme. Tudo bem, ela disse francamente. Eu preciso de uma resposta. Por que você continua vindo aqui todos os dias? Lorenzo colocou o jornal e olhou para ela. Eu já te disse, o café aqui é bom. Sofia balançou a cabeça. Não brinque comigo. Há centenas de lugares de café em Chicago. Muitos deles muito melhores e muito mais sofisticados do que este. Você não é o tipo de homem que bebe café em um lugar como o da Rosie. Então por que você continua aparecendo? O que você quer de mim? Lorenzo ficou em silêncio por um momento, seus olhos cinzentos fixos firmemente nos dela. Então ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se, eu te contarei. Sofia hesitou. Ela sabia que não deveria sentar. Ela sabia que não deveria se envolver com este homem. Mas havia algo em seus olhos que tornava impossível para ela recusar. Ela puxou a cadeira e sentou-se, mantendo uma distância cuidadosa. Lorenzo respirou fundo antes de começar. Aquela noite no ônibus, você me perguntou o que tinha acontecido. Eu te disse que tinha sido emboscado. Essa era a verdade. Sofia assentiu, esperando. Eles mataram meu motorista e meu guarda-costas. Lorenzo continuou, sua voz diminuindo. Eu escapei, mas eu estava ferido. Eu perdi tudo. Meu carro, meu telefone, minha carteira, tudo. Eu não podia ligar para minhas pessoas porque eu estava com medo de ser rastreado. Eu não podia usar um cartão porque eu estava com medo de ser seguido. Pela primeira vez em minha vida, eu estava completamente sozinho e indefeso. Sofia ouviu, seus olhos castanhos gradualmente amolecendo. E então você apareceu? Lorenzo disse, olhando para ela com algo em seu olhar que ela não conseguia nomear. Uma estranha, exausta depois de um longo dia de trabalho, com apenas algumas moedas sobrando em seu bolso. Ainda assim você se levantou e pagou minha tarifa de ônibus. Você não sabia quem eu era. Você não esperava nada em troca. Você só queria ajudar alguém em apuros. Sofia abaixou a cabeça, sentindo-se ligeiramente envergonhada. Era uma coisa pequena, não para mim. Lorenzo disse firmemente. Em meu mundo, Sofia, nada é de graça. Toda gentileza vem com um preço. Todo sorriso esconde um propósito. Eu vivi nesse mundo por 20 anos, acreditando que a verdadeira bondade não existia. Mas você me provou errado. Sofia olhou para ele, seu coração acelerado. Então por que você está aqui? Para pagar uma dívida, eu já te disse. Sofia franziu a testa. Algumas moedas para uma tarifa de ônibus. Você poderia me pagar agora mesmo e terminar com isso. Lorenzo balançou a cabeça, uma tristeza passageira cruzando seu rosto. Não é uma dívida de dinheiro, Sofia. É uma dívida que eu não sei como pagar. Você me deu algo que ninguém nunca teve antes. Bondade incondicional. Ajuda sem expectativa. Como eu pago algo assim? Sofia silenciou, incerta do que dizer. Ela olhou nos olhos cinzentos de Lorenzo e pela primeira vez viu alguém sob o exterior frio e misterioso. Um homem solitário. Um homem que tinha perdido sua fé no mundo. Quem é você? Ela perguntou, sua voz mais suave agora. Lorenzo ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Eu sou Lorenzo. E isso foi tudo o que ele disse. Mas para Sofia era o suficiente, pelo menos por agora. Ela se levantou, olhou para ele mais uma vez, então retornou ao balcão. Ainda assim dentro dela, algo tinha mudado. A cautela ainda estava lá, mas ao lado dela cresceu uma nova curiosidade. Ela queria saber mais sobre este homem.
Ela queria saber quem ele verdadeiramente era. 2 semanas se passaram desde o dia em que Lorenzo se tornou um frequentador assíduo da lanchonete da Rossi. Tudo se desenrolou tranquilamente e previsivelmente até uma tarde de sexta-feira, quando o sol começou a se mover para o oeste e apenas alguns clientes dispersos permaneceram lá dentro. Lorenzo sentou-se em seu canto habitual, uma xícara de café em sua mão, seus olhos seguindo Sofia em silêncio, enquanto ela limpava as mesas. Ela tinha se tornado menos reservada perto dele. De vez em quando, ela até pausava para trocar algumas palavras ao reabastecer seu café. Não era familiaridade, mas não era mais a distância fria dos primeiros dias. Lorenzo sentiu-se contente com aquele progresso lento e cuidadoso. Ele não estava com pressa. Ele sabia como esperar, mas o destino não lhe concedeu esse luxo. A porta da lanchonete abriu com um estrondo alto. 3 homens grandes entraram, seus rostos duros e hostis, seus braços e pescoços cobertos de tatuagens. O da frente tinha uma longa cicatriz que ia do canto do olho até o queixo, seu olhar varrendo a lanchonete com desprezo aberto. Os clientes restantes apressaram-se a levantar e sair, não querendo ser pegos perto de problemas. Lorenzo pousou sua xícara de café, seus olhos cinzentos se estreitando. Ele os reconheceu. Não eram homens de Castelano, mas uma pequena gangue local. Raqueteiros de proteção de baixo nível. O homem cicatrizado caminhou diretamente para o balcão onde Rosie estava. A proprietária da lanchonete tremeu, seu rosto drenado de cor. "Rosie, há quanto tempo?" ele disse com um sorriso torto. "Fim do mês já. Você sabe por que estamos aqui?" Rosie engoliu em seco. "Eu não tenho o dinheiro. O negócio tem estado lento este mês. Por favor, me dê mais tempo." O homem cicatrizado bateu a mão no balcão, fazendo Rosie encolher-se e recuar. "Tempo? Você acha que somos um banco? Pague agora ou este lugar aprenderá como o arrependimento se sente." Sofia estava por perto, segurando sua bandeja, seu corpo inteiro tremendo. Mas ela não correu. Ela deu um passo à frente, colocando-se na frente de Rosie. "Você não pode fazer isso," ela disse, forçando sua voz a ficar firme enquanto seu coração acelerava. "Esta é uma lanchonete honesta. Você não tem o direito de ameaçá-la." O homem cicatrizado olhou Sofia de cima a baixo, então riu. "Bem, olhe só, uma garotinha corajosa." Ele se aproximou, seu sorriso desvanecendo-se em algo mais sombrio. "Quem você pensa que é? Enfiando seu nariz em nossos negócios." Ele levantou a mão, prestes a golpeá-la. Sofia fechou os olhos, preparando-se para o golpe que nunca veio. Quando ela os abriu, Lorenzo estava em pé entre ela e o bandido, sua mão apertada no pulso do homem, torcendo-o bruscamente para trás em um ângulo horrível. O bandido gritou de dor. "Você sabe o que está fazendo?" Lorenzo disse, sua voz fria como gelo. Este não era mais o homem calmo que bebia café todos os dias. Seus olhos tinham mudado completamente, afiados como lâminas, irradiando perigo letal. Os outros 2 correram para ajudar, mas Lorenzo se moveu mais rápido. Ele girou, usando o homem cicatrizado como escudo. Então, com um movimento decisivo, o jogou no chão. Um dos outros deu um soco, mas Lorenzo se esquivou, pegou seu braço e torceu com força. O som de osso quebrando ecoou pela lanchonete, seguido por um grito. O terceiro homem estendeu a mão para uma faca, mas Lorenzo já estava lá, seu cotovelo esmagando o rosto do homem e enviando-o para trás. Tudo aconteceu em menos de 10 segundos. Os 3 homens jaziam espalhados pelo chão, gemendo de dor. Lorenzo estava sobre eles, respirando uniformemente, como se tivesse acabado de completar uma tarefa menor. Ele se abaixou, agarrou o homem cicatrizado pelo cabelo e forçou sua cabeça para cima. "Olhe para mim cuidadosamente," ele disse calmamente. "Eu sou Lorenzo Moretti. De agora em diante, este lugar está sob minha proteção. Se você ou qualquer outra pessoa vier aqui procurando problemas novamente, aliado, e você não viverá tempo suficiente para se arrepender. Você entende?"
Os olhos do homem cicatrizado se arregalaram de terror. E Moretti, Lorenzo Moretti, ele gaguejou. Por favor, nos poupe. Nós não sabíamos que este era seu território. Saia, Lorenzo disse soltando-o, e nunca mais volte. Os três homens se levantaram e fugiram da lanchonete como se perseguidos por demônios. A porta bateu atrás deles, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Lorenzo se virou e encontrou o olhar de Sofia. Ela estava com as costas contra o balcão, seu rosto pálido como papel. A curiosidade e o calor tinham ido embora de seus olhos castanhos. Apenas o medo permaneceu. Moretti, ela sussurrou, sua voz tremendo. A família Moretti da máfia. Você é. Lorenzo não disse nada. Ele sabia que não havia palavras que pudessem desfazer o que ela tinha acabado de ver. Sofia deu outro passo para trás, agarrando o balcão como se precisasse dele para ficar de pé. Saia! Ela disse, sua voz falhando. Sofia! Lorenzo deu um passo em direção a ela. Eu disse saia, ela quase gritou. Eu não quero te ver. Eu não quero ter nada a ver com pessoas como você. Meu pai morreu por causa de guerras de gangues. Você entende? Meu pai morreu por causa de homens como você. Lorenzo ficou congelado. As palavras dela atingiram seu peito como facas. Ele queria explicar. Ele queria dizer a ela que ele não era um homem que matava sem razão. Mas ele sabia que agora mesmo toda a explicação era sem sentido. Lentamente, ele pegou um cartão de visitas de sua jaqueta e o colocou na mesa mais próxima. Se você precisar de algo, ligue, ele disse calmamente. Eu sempre atenderei. Então ele se virou e saiu da lanchonete sem olhar para trás. Sofia observou sua figura desaparecer pela porta, lágrimas escorrendo por suas bochechas, antes mesmo que ela percebesse que estava chorando. Aquela noite, Sofia retornou ao pequeno apartamento quando o relógio já tinha batido às 11. Mia tinha dormido por horas, sua respiração constante flutuando suavemente do quarto ao lado. Sofia moveu-se silenciosamente para seu quarto, fechou a porta e sentou-se na beirada da cama. Suas mãos ainda estavam tremendo. As imagens da lanchonete daquela tarde se repetiam em sua mente como um filme que se recusava a parar. A maneira como Lorenzo tinha se colocado na frente dela. A maneira como ele tinha derrubado 3 bandidos em um piscar de olhos. O olhar gélido em seus olhos enquanto ele agarrava o cabelo do homem cicatrizado. E o nome que ele tinha falado. Lorenzo Moretti. Ela já tinha ouvido o nome Moretti antes. Qualquer um vivendo em Chicago tinha. Eles eram uma das forças mais poderosas operando nas sombras da cidade. Um nome que fazia tanto a polícia quanto os criminosos pisarem com cuidado. E o homem para quem ela tinha pago a tarifa do ônibus aquela noite, o homem que tinha estado bebendo café em sua lanchonete pelas últimas 2 semanas, era o chefe daquela família. Sofia deitou-se, fechou os olhos e tentou dormir, mas o sono não veio. Ela se revirou por horas, seus pensamentos girando sem descanso. Finalmente, às 2 da manhã, ela se sentou e pegou seu velho telefone. Ela digitou o nome Lorenzo Moretti na barra de busca. Dezenas de resultados apareceram. Sofia começou a ler um artigo após o outro, seus olhos fixos na pequena tela brilhante. O primeiro falava sobre o império de negócios Moretti estendendo-se de imóveis a restaurantes e hotéis. O segundo mencionava suspeitas de atividade ilegal, mas não oferecia provas concretas. O terceiro a fez parar. Era um artigo antigo de 18 anos atrás com a manchete Antônio Moretti, chefe da família Moretti, assassinado em sua própria casa. Sofia leu cada linha cuidadosamente. Antônio Moretti tinha sido morto por seu próprio braço direito, um traidor que o tinha vendido para a família rival Castellano. O assassinato tinha ocorrido na frente de seu filho, que tinha apenas 18 anos na época. Aquele filho era Lorenzo. Ela rolou para baixo e encontrou mais. Após a morte de seu pai, Lorenzo tinha reconstruído a família das cinzas sozinho. Ele tinha eliminado traidores, consolidado o poder e transformado Moretti na força mais forte em Chicago dentro de 10 anos.
Os artigos o descreviam como implacável, frio e impiedoso com seus inimigos. Mas havia outras peças também. Um orfanato nos arredores de Chicago, totalmente financiado por um benfeitor anônimo, que, de acordo com fontes internas, era Lorenzo Moretti, um hospital comunitário em um bairro pobre construído com doações da caridade da família Moretti. Famílias em problemas financeiros dentro de territórios protegidos pela família, recebendo ajuda sem que nada fosse pedido em troca. Sofia pousou o telefone e olhou para o teto na escuridão. Ela pensou em Lorenzo, um garoto de 18 anos assistindo seu pai morrer na frente dele. Limpa a garganta. Um homem que reconstruiu um império das ruínas. Um chefe da máfia temido por todos. E o homem que tinha sentado em sua lanchonete, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia nomear. Ela lembrou o que ele tinha dito a ela no dia anterior. Em meu mundo, nada é de graça. Eu acreditei que a verdadeira bondade não existia. Mas você me provou errado. Ele tinha vivido na escuridão por tempo demais. Sofia sussurrou para si mesma. Ele tinha perdido sua fé nas pessoas. Ela pensou em como Lorenzo a tinha protegido naquela tarde. Ele poderia ter permanecido sentado e deixado tudo se desenrolar. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém o forçou a intervir. Ainda assim, ele se levantou quando ela estava em perigo. Ele expôs sua identidade, algo que ele claramente queria manter escondido apenas para protegê-la. Sofia pegou seu telefone novamente e olhou para a foto de Lorenzo em um dos artigos. Os ângulos afiados de seu rosto, os olhos cinzentos frios, nenhum traço de um sorriso. Mas ela tinha visto outro Lorenzo, o homem que tinha curvado as cabeças para agradecê-la no ônibus. O homem que sentou por horas em sua lanchonete apenas para observá-la. O homem que disse a ela que ela tinha lhe dado algo que ninguém nunca teve antes. Talvez ele não fosse inteiramente um homem mau, ela pensou. Talvez ele fosse apenas alguém que tinha sido machucado profundamente demais e escolheu esconder isso por trás de um exterior frio. Seu olhar desviou para sua bolsa onde ela tinha colocado o cartão de visitas que Lorenzo tinha deixado. Ela não sabia se ela o chamaria, mas ela sabia que naquela noite seus pensamentos sobre Lorenzo Moretti tinham mudado. Uma semana se passou desde o dia em que Lorenzo saiu da lanchonete da Rossi. Sofia não o viu novamente. Ainda assim, o cartão de visitas que ele tinha deixado para trás ainda estava na gaveta de sua mesa. Ela não o tinha jogado fora. Ela não sabia por que o guardava. A vida de Sofia continuou em seu ritmo familiar. Manhãs na lanchonete, noites limpando edifícios de escritórios e quaisquer momentos livres que ela tinha eram passados no hospital visitando sua mãe. Rosa tinha ficado visivelmente mais fraca comparado ao mês anterior. Ela estava na cama do hospital, sua pele pálida, sua respiração pesada. Ainda assim, ela ainda forçava um sorriso toda vez que via sua filha. Na noite de sábado seguinte ao incidente na lanchonete, Sofia estava dormindo profundamente quando o telefone tocou. Ela acordou assustada, olhou para o relógio e viu que eram 2h da manhã. Seu coração batia descontroladamente quando ela viu o Hospital Mercy na tela. Olá, ela respondeu, sua voz tremendo. Sinto muito por ligar a esta hora. Senhorita Reyes, uma enfermeira disse. A condição de sua mãe piorou. Ela precisa de cirurgia de emergência. O médico gostaria de vê-la imediatamente. Sofia mal se lembrou de se vestir e sair correndo do apartamento. Tudo o que ela sabia era que quando ela chegou ao hospital, ela viu sua mãe deitada na sala de emergência, uma máscara de oxigênio cobrindo seu rosto, máquinas apitando constantemente ao redor dela. Mia tinha sido trazida por uma vizinha gentil e estava do lado de fora da sala de emergência, soluçando incontrolavelmente. O médico puxou Sofia para o lado. A condição da senhora Reyes é muito séria, ele disse, preocupação gravada em seu rosto. O tumor se espalhou mais rápido do que nós antecipamos. Se nós não operarmos dentro de 48 horas,
Eu temo que ela não conseguirá. Sofia sentiu como se todo o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Quanto custará a cirurgia? Ela perguntou sua voz. O médico hesitou antes de responder. 80.000 dólares. Isso inclui cirurgia, medicação e cuidados pós-operatórios. E nós precisamos de pelo menos 50% como depósito antes que possamos prosseguir. 80.000 dólares. O número ecoou na mente de Sofia como um sino fúnebre. Ela já devia 50.000 dólares em contas médicas não pagas. Havia menos de 200 restantes em sua conta. Como ela poderia possivelmente encontrar 80.000 dólares em 48 horas? Eu entendo, Sofia disse oca. Eu encontrarei um jeito. O médico olhou para ela com pena e se afastou. Sofia ficou sozinha no corredor frio do hospital, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela olhou através do vidro para a sala de emergência onde sua mãe estava. A mulher que tinha sacrificado sua vida inteira para criá-la e Mia. A mulher que tinha trabalhado até a exaustão depois que seu pai morreu. A mulher que sempre sorria e dizia que tudo ficaria bem, mesmo enquanto suportava a dor insuportável. Sofia não podia deixar sua mãe morrer. Ela faria qualquer coisa para salvá-la. Durante todo o dia seguinte, Sofia correu para todos os lugares. Ela foi ao banco para um empréstimo, mas foi rejeitada devido à falta de garantia e histórico de crédito ruim. Ela ligou para todos que ela conhecia, mas ninguém podia ajudar com uma quantia tão grande. Ela foi a casas de penhores, vendendo o anel de sua avó, o único relógio que seu pai já tinha lhe dado, mas tudo somou apenas algumas centenas. Ela até recorreu a agiotas. Mas quando eles ouviram o quanto ela precisava, eles simplesmente balançaram a cabeça e riram. Ao anoitecer, Sofia sentou-se em uma cadeira de plástico no corredor do hospital, exausta e sem esperança. Ela tinha feito tudo o que podia e ainda não era o suficiente. Mia sentou-se ao lado dela, sua cabeça descansando no ombro de Sofia, tendo chorado até que não havia mais lágrimas. Maninha, mamãe vai ficar bem, certo? A garota perguntou fracamente. Sofia queria dizer que tudo ficaria bem. Mas desta vez, ela não podia mentir para sua irmã. Ela não sabia se as coisas ficariam bem. Ela não sabia o que mais fazer. E então uma voz ecoou em sua mente. Sempre que precisar, ligue. Eu sempre a atenderei. Sofia abriu sua bolsa e remexeu em sua velha carteira. O cartão de visitas ainda estava lá, preto com letras prateadas simples. Lorenzo Moretti e um número de telefone. Ela olhou para o cartão, sua mão tremendo. Ela o tinha mandado embora. Ela tinha dito a ele que não queria vê-lo. Ela tinha dito que não queria ter nada a ver com pessoas como ele. Mas agora, com sua mãe morrendo na sala de emergência, Sofia não tinha outra escolha. Ela se odiava por ter que fazer isso. Ela se odiava por sua fraqueza. Mas por sua mãe, ela estava disposta a fazer qualquer coisa, até mesmo se ajoelhar e implorar ao homem que ela uma vez tinha afastado. Ela entrou no corredor vazio, telefone em mãos, seu coração batendo descontroladamente. Ela discou o número e esperou. Um toque, 2 toques. Então alguém atendeu. Olá. A voz de Lorenzo veio, alerta, apesar da hora tardia. Sofia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Lágrimas começaram a cair assim que ela ouviu sua voz. Lorenzo! Ela finalmente conseguiu, sua voz falhando. Esta é Sofia. Houve um segundo de silêncio. Então Lorenzo falou novamente, seu tom completamente diferente de sua frieza habitual. Sofia, do que você precisa? Eu estou ouvindo. E Sofia desabou. Minha mãe, ela soluçou. Minha mãe está morrendo. Eu preciso de 80.000 dólares em 48 horas. Eu não sei o que fazer. Eu procurei em todos os lugares. Eu não tenho outro jeito. Eu estou te implorando. Eu estou te implorando, Sofia. Lorenzo interrompeu gentilmente, mas firmemente. Onde você está, agora mesmo? Hospital Mercy. Sofia respondeu em lágrimas. Eu estou chegando agora.
30 minutos depois da ligação, Sofia ouviu passos apressados ecoando pelo corredor. Ela olhou para cima e viu Lorenzo aparecer no outro extremo, caminhando rapidamente em direção a ela. Ele vestia uma camisa preta, seu cabelo ligeiramente despenteado, como se ele tivesse levantado direto da cama. Ainda assim, seus olhos cinzentos estavam completamente alertas. Marco o seguiu de perto, sua limpa garganta expressão grave. Sofia se levantou, suas pernas tremendo. Ela não sabia o que dizer. Ela o tinha mandado embora, falado palavras duras, e ainda assim ele tinha vindo no momento em que ela precisava dele. Lorenzo parou na frente dela, seus olhos passando sobre seu rosto inchado, marcado com lágrimas antes de se desviar para a porta da sala de emergência. "Sua mãe está lá dentro?" Ele perguntou, sua voz baixa e quente. Sofia assentiu, incapaz de falar. Lorenzo virou-se para Marco e disse-lhe para ligar para o diretor do hospital imediatamente. Marco assentiu e se afastou de uma vez, o telefone já pressionado em seu ouvido. Sofia observou em descrença. Era o meio da noite. Como ele poderia ligar para o diretor do hospital a uma hora dessas? Lorenzo pareceu ler seus pensamentos. "O diretor do hospital Mercy me deve um favor", ele disse simplesmente, "e eu sempre cobro o que os outros me devem." Menos de 10 minutos depois, um homem de meia-idade de terno apressou-se pelo corredor, seu cabelo mal penteado. Quando ele viu Lorenzo, sua expressão mudou instantaneamente de irritação para deferência. "Senhor Moretti", ele disse respirando com dificuldade, "eu vim assim que recebi a ligação. Como posso ajudá-lo?" Lorenzo gesticulou em direção à sala de emergência. "A paciente Rosa Reyes. Ela precisa de cirurgia de emergência. Eu quero o melhor cirurgião deste hospital para realizar a operação agora mesmo." O diretor do hospital assentiu repetidamente e disse sim imediatamente que ele ligaria para o cirurgião-chefe de uma vez. Quanto ao custo, ele começou, mas Lorenzo o interrompeu. "Eu cobrirei tudo, a cirurgia, a medicação, um quarto privado, cuidados pós-operatórios, tudo isso, e quitarei todas as suas dívidas médicas anteriores." Os olhos de Sofia se arregalaram. Ela tentou falar, mas Lorenzo levantou uma mão para pará-la. "Este não é o momento para discutir, Sofia", ele disse gentilmente, mas firmemente. "Sua mãe precisa ser salva. Essa é a única coisa que importa agora mesmo." O que se seguiu pareceu um sonho para Sofia. Dentro de uma hora, tudo foi arranjado. O cirurgião-chefe foi convocado, enfermeiras reunidas e a sala de cirurgia preparada. Rosa foi levada para a cirurgia quando o relógio apontou para as 4 da manhã. Sofia observou as portas da sala de cirurgia se fecharem, lágrimas escorrendo mais uma vez. Mia tinha sido acomodada por Lorenzo em um sofá confortável na sala de espera VIP e tinha adormecido de exaustão. Apenas Sofia e Lorenzo permaneceram em pé no corredor tranquilo. "A cirurgia levará cerca de 6 horas", Lorenzo disse enquanto ele estava ao lado dela. "Você deveria sentar e descansar." Sofia não respondeu. Ela ficou lá olhando para as portas da sala de cirurgia como se desviar o olhar pudesse causar algo terrível. Lorenzo não disse nada mais. Ele simplesmente permaneceu ao lado dela, silencioso como uma rocha sólida no meio de uma tempestade. O tempo passou com dolorosa lentidão. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Sofia não sentou, não comeu ou bebeu. Mesmo quando Lorenzo lhe trouxe água e comida, ela apenas ficou em pé e esperou. E Lorenzo ficou com ela o tempo todo, sem uma única reclamação. Pela 5ª hora, quando a primeira luz do amanhecer filtrava pelas janelas do corredor, as portas da sala de cirurgia se abriram. O cirurgião-chefe saiu, removeu sua máscara, seu rosto cansado, mas carregando um leve sorriso. Sofia correu para a frente, seu coração batendo como se pudesse explodir. "Minha mãe, como ela está?" O médico assentiu e disse que a cirurgia foi bem-sucedida. Eles tinham conseguido remover o tumor. Ela ainda estava fraca e precisaria de tempo para se recuperar, mas se não houvesse complicações, ele acreditava que ela ficaria bem.
Sofia congelou, mal acreditando no que ouviu. Bem-sucedida. Sua mãe viveria. Sua mãe ficaria bem. Suas pernas de repente cederam e ela quase desabou. Mas alguém a pegou. Era Lorenzo. Ele estava atrás dela, suas mãos segurando seus braços, mantendo-a firme. Sofia se virou e olhou em seus olhos. Os olhos cinzentos não eram mais frios como ela tinha uma vez pensado. Eles continham preocupação, cuidado e algo mais profundo que ela não ousava nomear. E Sofia desabou. Ela chorou de alívio. Ela chorou de gratidão. Ela chorou enquanto todas as emoções que ela tinha guardado dentro por dias finalmente se derramaram livres. Incapaz de se conter, ela caiu no peito de Lorenzo e soluçou. Lorenzo ficou imóvel por um momento, como se incerto como responder. Então, lentamente, ele levantou os braços e a segurou gentilmente, protetoramente, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigado, Sofia chorou, sua voz falhando. Obrigado. Eu não sei o que dizer. Eu sinto muito pelo que eu disse a você. Eu sinto muito. Lorenzo não disse nada a princípio. Ele apenas a segurou mais forte, uma mão acariciando suavemente seu cabelo. Você não precisa se desculpar, ele finalmente disse, sua voz baixa e quente, perto de seu ouvido. Você não precisa me agradecer. Você me salvou uma vez, e eu jurei que pagaria essa dívida. Este é apenas o começo, Sofia. Sofia olhou para ele, lágrimas ainda em suas bochechas. E naquele momento, enquanto a luz do amanhecer entrava pelas janelas do hospital, enquanto ela estava nos braços do homem que ela tinha uma vez temido e afastado, Sofia sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Nos dias seguintes à cirurgia, Rosa se recuperou lentamente no quarto de hospital privado que Lorenzo tinha arranjado para ela. Era o melhor quarto do hospital, com uma janela com vista para um parque, uma cama macia e enfermeiras de plantão 24 horas por dia. Sofia sabia que tudo tinha sido pago por Lorenzo. Mas toda vez que ela tentava abordar a ideia de reembolso, ele a dispensava. Não pense nisso, ele disse a ela. Apenas se concentre em cuidar de sua mãe. Lorenzo não aparecia no hospital frequentemente, não querendo levantar questões na mente de Rosa. Ainda assim, Sofia sabia que ele estava sempre em algum lugar por perto, arranjando tudo silenciosamente por trás das cenas. Ela percebeu isso um dia, quando Mia animadamente lhe disse que ela tinha acabado de ser aceita em um programa de tutoria gratuito para estudantes excepcionais esperando se candidatar à faculdade de medicina. O programa é financiado por uma caridade, Mia explicou, seus olhos brilhando. Eles disseram, eu me qualifico, então é completamente gratuito. Você pode acreditar? Sofia olhou para sua irmã, já sabendo exatamente que caridade era aquela, mas ela não disse nada. Ela apenas sorriu e abraçou Mia, agradecendo silenciosamente o homem que estava silenciosamente transformando a vida de sua família. Alguns dias depois, quando Rosa estava forte o suficiente para sentar e conversar, Sofia pediu permissão à sua mãe para sair por um tempo. Ela ligou para Lorenzo e pediu para encontrá-lo. Ela queria agradecê-lo adequadamente. Lorenzo veio buscá-la em um carro simples, em vez do veículo de luxo que ela sabia que ele possuía. Ele vestia uma camisa branca e jeans, não parecendo em nada com o frio chefe da máfia que ela tinha uma vez imaginado. Onde você gostaria de ir? Ele perguntou enquanto ela tomava o assento ao lado dele. Sofia ficou em silêncio por um momento, então deu-lhe um endereço. Lorenzo olhou para ela surpreso, mas não fez perguntas. Ele dirigiu pelas ruas de Chicago e finalmente parou em frente a uma pequena lanchonete mexicana nos arredores da cidade. O lugar era comum, com uma fachada gasta, tinta descascando e uma placa de madeira desbotada. Mas quando Sofia saiu do carro, seus olhos se iluminaram com algo que Lorenzo nunca tinha visto antes. Meu pai costumava me trazer aqui, Sofia disse suavemente. Uma vez por mês, aos domingos, ele me trazia para cá de casa e pedia um prato especial de tacos só para mim.
Ele dizia que era o melhor lugar em toda Chicago. Ela pausou e sorriu tristemente. Desde que ele morreu, eu nunca mais voltei. Lorenzo olhou para ela, seu coração apertando. Ele entendeu que ela estava compartilhando algo profundamente pessoal, uma parte de sua vida que ela tinha mantido escondida por anos. E o fato de que ela escolheu trazê-lo aqui significava mais do que qualquer agradecimento falado. Eles entraram e sentaram-se em uma pequena mesa perto da janela. A proprietária, uma idosa mulher mexicana, reconheceu Sofia imediatamente. Pequena Sofia, ela exclamou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você cresceu tanto. Você se parece tanto com sua mãe. Sofia se levantou e a abraçou. E Lorenzo a viu discretamente enxugar as lágrimas. Eles pediram 2 pratos dos tacos especiais e comeram em silêncio. Lorenzo não estava acostumado com comida de rua. Mas observando Sofia sorrir enquanto ela dava sua primeira mordida, fez com que parecesse a melhor refeição que ele já tinha tido. Obrigado, Sofia disse, colocando suas mãos na mesa. Não pelo dinheiro, não pelo hospital, não pela tutoria, mas porque você veio quando eu precisei de você. Porque você não me abandonou mesmo depois que eu te tratei mal. Lorenzo estendeu a mão e gentilmente pegou a mão dela. Eu te disse antes, ele disse. Eu te devo uma dívida que não pode ser paga com dinheiro. Você me deu algo que ninguém nunca teve. Confiança, bondade e a esperança de que este mundo não é tão escuro quanto eu acreditei que fosse. Após a refeição, eles caminharam ao longo do rio Chicago. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Uma brisa leve carregava o ar fresco do início do outono. Sofia contou a Lorenzo sobre seu pai, sobre os anos difíceis após sua morte, sobre seu sonho de abrir uma pequena padaria usando as receitas de sua avó. Lorenzo ouviu sem interromper, seus olhos cinzentos gentis enquanto eles repousavam sobre ela, como se ela fosse a coisa mais extraordinária que ele já tinha encontrado. E você? Sofia perguntou. Você tem sonhos? Lorenzo ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não tenho sonhos, ele disse calmamente. Desde que meu pai morreu, eu só tive objetivos. Construir um império, me vingar, proteger o que é meu. Eu nunca pensei além do amanhã. Ele parou e virou-se para olhá-la. Mas desde que eu te conheci, eu comecei a querer mais do que isso. Eu quero alguém para voltar para casa. Eu quero uma razão para viver, não apenas para sobreviver. Sofia olhou em seus olhos, seu coração batendo tão alto que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Lorenzo se aproximou, uma mão gentilmente levantando seu queixo. Sofia, ele sussurrou. Eu não sei como amar ninguém. Eu vivi na escuridão por tempo demais, mas quando eu estou com você, eu quero aprender. Eu quero me tornar alguém digno de você. Sofia não falou. Ela simplesmente colocou sua mão contra o peito dele, sentindo seu coração batendo tão forte quanto o dela. Então ela se levantou nas pontas dos pés e fechou os olhos. Lorenzo se abaixou, seus lábios encontrando os dela suavemente, ternamente, como se ela fosse uma flor frágil que ele tinha medo de machucar. Seu primeiro beijo à beira do rio Chicago, sob a luz que se desvanecia do pôr do sol, foi o momento em que ambos souberam que suas vidas tinham se entrelaçado irrevogavelmente. 2 semanas após a cirurgia, Rosa recebeu alta do hospital e retornou ao pequeno apartamento da família. Sofia sentiu uma alegria avassaladora ao ver sua mãe capaz de andar, conversar, rir e comer normalmente novamente. A vida parecia estar lentamente melhorando. Ela continuou trabalhando na lanchonete da Rossi, mas agora ela só precisava trabalhar um turno por dia porque Lorenzo tinha silenciosamente arranjado para ela receber um salário mais alto. Ela não sabia como ele tinha feito isso, e ela não perguntou. Ela só sabia que pela primeira vez em muitos anos. Ela não ficava mais acordada à noite preocupada com contas ou aluguel. O relacionamento entre Sofia e Lorenzo cresceu mais profundamente a cada dia que passava. Eles se encontravam sempre que ela tinha tempo livre.
Às vezes era um almoço rápido, às vezes uma longa caminhada ao longo do rio. Lorenzo nunca a levava a lugares luxuosos ou chamativos. Ele entendeu que ela não precisava dessas coisas. Ela só precisava dele. Mas a felicidade de Sofia não durou muito. Uma noite, quando ela retornou para casa depois de um encontro com Lorenzo, ela encontrou sua mãe sentada à mesa de jantar, seu rosto pálido e seus olhos queimando de raiva. Sente-se, Sofia, Rosa disse friamente. Nós precisamos conversar. Sofia sentou-se em frente à sua mãe, uma sensação de pavor se instalando em seu peito. Rosa deslizou seu telefone em direção a ela. Na tela estava um artigo com a manchete: Lorenzo Moretti, chefe da família Moretti, visto com uma mulher misteriosa. Abaixo estava uma foto tirada à distância, mostrando Sofia e Lorenzo caminhando de mãos dadas ao longo do rio. Você pode explicar isso? Rosa perguntou, sua voz tremendo enquanto ela lutava para conter sua raiva. Mãe, Sofia começou, mas Rosa a interrompeu. Moretti, ela disse, como se o próprio nome fosse uma maldição. Você está namorando um homem da máfia, um chefe do crime. Você tem alguma ideia do que está fazendo minha filha? Mãe, ele não é quem você pensa que ele é. Sofia tentou explicar. Ele salvou você. Ele pagou pela cirurgia, as contas do hospital. Ele é um bom homem. Rosa bateu a mão na mesa. Um bom homem? Ela quase gritou. Ele é um assassino, Sofia. Ele vive do sangue dos outros. Você acha que homens como ele ganham seu dinheiro honestamente? Eles roubam, eles ameaçam, eles matam. Mãe, ele está mudando. Sofia disse enquanto as lágrimas começavam a cair. Ele não é o mesmo mais. Rosa se levantou, lágrimas escorrendo pelo seu próprio rosto. Você se lembra como seu pai morreu? Ela perguntou, sua voz falhando. Você se lembra daquela noite? Quando a polícia bateu em nossa porta e nos disse que seu pai tinha sido baleado e morto na rua. Sofia silenciou enquanto a velha dor ressurgia. Seu pai morreu por causa de guerras de gangues, Rosa continuou. Ele era um homem honesto voltando para a casa do trabalho para sustentar sua família. E ele morreu por causa de homens como Lorenzo Moretti. Homens que tratam vidas humanas como sem valor. Homens que matam sem hesitação. Ele não matou papai, Sofia disse, sua voz tremendo. Mas homens como ele fizeram. Rosa deu um passo na frente de Sofia e segurou seus ombros. Eu perdi meu marido para aquele mundo. Eu não perderei minha filha também. Você entende? Eu te proíbo de vê-lo. Eu te proíbo de ter qualquer coisa a ver com pessoas assim. Mãe, Sofia chorou. Eu o amo. Rosa olhou como se tivesse sido atingida. Ela recuou, seu rosto contorcido de dor. Amor, ela sussurrou. Você ama um assassino. Ele não é um assassino. Sofia se levantou. Você não o conhece. Você só conhece rumores e manchetes. Mas eu o conheço. Eu sei quem ele realmente é. Ele é solitário. Ele é ferido. Ele perdeu seu pai assim como eu. E ele quer mudar. Ele quer se tornar um homem melhor. Rosa balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você é muito ingênua, Sofia. Ninguém nunca sai daquele mundo. Uma vez que você está dentro, você nunca sai. E eu não deixarei você morrer como seu pai. Ela se virou e foi para seu quarto, batendo a porta atrás dela. Sofia ficou sozinha na sala escura, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela amava sua mãe. Ela entendia seu medo, mas ela também amava Lorenzo. Ela não podia desistir dele e ela não sabia o que fazer. Presa entre as duas pessoas mais importantes em sua vida. No dia seguinte, Sofia ligou para Lorenzo e pediu para encontrá-lo no parque perto do rio. Ela não tinha dormido a noite toda depois da conversa com sua mãe. Seus olhos estavam inchados, seu rosto pálido de exaustão. No momento em que Lorenzo a viu, ele sabia que algo estava errado. O que aconteceu? Ele perguntou, pegando a mão dela. Sofia sentou-se em um banco de pedra, olhando para o rio cintilando sob a luz do sol. Minha mãe sabe sobre você.
ela disse, sua voz drenada. Ela leu o artigo, ela sabe quem você é. Lorenzo silenciou. Ele tinha esperado por isso, mas não tão cedo. Ela me proibiu de te ver. Sofia continuou, lágrimas começando a cair. Ela disse, você é um assassino. Ela disse, homens como você mataram meu pai. Ela disse que ela não quer me perder da mesma forma que ela o perdeu. Lorenzo fechou os olhos, sua mandíbula apertando. Cada palavra que Sofia falou atingiu seu peito como uma lâmina, não com raiva, mas com o doloroso conhecimento de que Rosa estava certa. Ele era perigoso. Qualquer um perto dele vivia sob constante ameaça. E Sofia, a mulher que o tinha salvo com suas últimas moedas, não merecia uma vida de medo. Sua mãe está certa, Lorenzo finalmente disse, sua voz baixa. Sofia olhou para ele. O que você quer dizer? Eu sou perigoso. Sofia, Lorenzo disse, virando-se para encará-la, seus olhos cinzentos cheios de dor. Eu tenho muitos inimigos. As pessoas que eu amo se tornam alvos. Eu não consigo te proteger em todos os lugares o tempo todo, e se algo acontecesse a você, por minha causa. Ele parou engolindo em seco. Eu nunca me perdoaria. Sofia olhou para ele, seu coração doendo com a dor em seus olhos. O que você está dizendo? Lorenzo abaixou a cabeça, incapaz de encontrar seu olhar. Talvez eu devesse ficar longe de você, ele disse roucamente. Talvez esse seja o melhor jeito de te proteger. Você merece uma vida normal, segura sem se preocupar com inimigos ou gangues. Eu não posso te dar isso. Sofia se levantou e deu um passo na frente dele. Limpa a garganta. Ela pegou o rosto dele em suas mãos, forçando-o a olhá-la. Não ouse, ela disse, sua voz firme mesmo enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você não decide por mim. Você não tem o direito de me afastar apenas porque você acha que é o melhor para mim. Sofia, Lorenzo começou, mas ela o interrompeu. Eu sei quem você é, Lorenzo. Eu sei que seu mundo é perigoso. Eu sei que pessoas querem você morto. Eu sei de tudo isso. E eu ainda estou aqui. Eu ainda estou escolhendo você. Por quê? Lorenzo perguntou, sua voz falhando. Por que você me escolheria? Eu sou um chefe da máfia. Eu fiz coisas terríveis. Eu não mereço alguém como você. Sofia sorriu através de suas lágrimas. Porque você é a primeira pessoa que já me fez sentir menos sozinha, ela disse. Porque você me olha como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. Porque você veio quando eu precisei de você, salvou minha mãe, ajudou minha família, sem pedir nada em troca. Porque quando eu estou com você, eu me sinto amada. Ela pausou, olhando diretamente em seus olhos. E porque eu te amo, Lorenzo Moretti, eu te amo por tudo o que você é. Lorenzo ficou congelado. Ele tinha ouvido muitas palavras em sua vida. Bajulações, mentiras, promessas vazias. Mas nunca ninguém tinha dito que o amava da maneira que Sofia acabara de fazer. Honesto, incondicional, sem expectativa. Você ama, ele sussurrou. Você verdadeiramente me ama. Sofia assentiu. Eu amo. Lorenzo a puxou para seus braços, segurando-a firmemente, como se com medo de que ela pudesse desaparecer. Ele sentiu o coração dela batendo no mesmo ritmo que o seu. E naquele momento, ele soube que faria qualquer coisa para proteger esta mulher. Eu juro, ele disse, sua voz tremendo. Eu juro que vou proteger você e sua família. Mesmo que isso me custe a vida. Eu não deixarei ninguém te machucar. Eu deixarei o mundo da escuridão se é isso que você precisa. Eu me tornarei um homem melhor para você. Sofia olhou para ele. Eu não preciso que você se torne outra pessoa, ela disse suavemente. Eu só preciso de você comigo. Lorenzo se curvou e a beijou mais profundamente e mais intenso do que seu primeiro beijo. Naquele beijo estava uma promessa, um voto, tudo o que ele não conseguia colocar em palavras. Quando eles finalmente se separaram, Sofia descansou a cabeça contra o peito dele, ouvindo o batimento constante de seu coração. Minha mãe não aceitará isso facilmente, ela sussurrou. Eu sei, Lorenzo respondeu,
sua mão acariciando suavemente seu cabelo. Mas eu provarei a ela que sou digno de sua filha, não importa quanto tempo leve. Sofia sorriu e o segurou mais forte. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil. Mas com Lorenzo ao lado dela, ela acreditava que eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Enquanto Sofia e Lorenzo estavam construindo silenciosamente seu laço. Em outro lugar na cidade de Chicago, a escuridão estava silenciosamente se reunindo. Victor Castellano sentou-se em sua luxuosa mansão, um copo de uísque em sua mão. Seus olhos fixos nas fotografias espalhadas pela mesa. Eram fotos de Lorenzo e Sofia, tiradas secretamente ao longo de muitos dias. Os dois caminhando ao longo do rio. Os dois sentados em uma pequena lanchonete mexicana. Os dois se beijando no parque. Victor era o inimigo jurado da família Moretti. Foi ele quem tinha ordenado o assassinato do pai de Lorenzo 18 anos antes. E desde então, ele tinha estado procurando uma maneira de destruir Lorenzo e reivindicar controle absoluto sobre o submundo de Chicago. Mas Lorenzo tinha sido muito forte, muito cauteloso, muito difícil de alcançar até agora. Lorenzo Moretti finalmente tinha uma fraqueza. Victor sorriu cruelmente, seu dedo batendo levemente na imagem de Sofia. Uma pequena garota comum. Quem teria pensado que o mais frio chefe do crime em Chicago poderia se apaixonar por uma garçonete de lanchonete? Ele se virou para o homem parado ao lado dele. Descubra tudo sobre esta garota. Sua família, seu emprego, sua rotina diária. Eu quero saber onde ela vai, quem ela vê, o que ela faz. Não perca um único detalhe. Sim, chefe, o homem respondeu, curvando a cabeça. Você quer que eu a pegue agora? Victor balançou a cabeça. Ainda não. Eu quero esperar pelo momento certo, quando Lorenzo estiver mais descuidado, quando ele acreditar que tudo está seguro. É quando eu atacarei. Victor olhou de volta para a fotografia de Sofia, um sorriso vicioso se espalhando por seu rosto. Esta garotinha será a carta que eu usarei para acabar com Lorenzo Moretti de uma vez por todas. Ao mesmo tempo, Sofia estava limpando mesas na lanchonete da Rosie quando seu telefone vibrou. Ela olhou para a tela e franziu a testa para o número desconhecido. Ela hesitou por um momento, então atendeu. Olá, Sofia. Há quanto tempo? Uma voz masculina familiar veio pela linha, congelando-a no lugar. Aquela voz. Ela nunca poderia esquecê-la, não importa o quanto ela tivesse tentado por 2 anos. Derek, ela disse friamente. Isso mesmo. Sou eu, Derek Hill. Eu ouvi que você está namorando Lorenzo Moretti. Você sabe quem ele é? Você sabe o quão perigoso ele é? Isso não tem nada a ver com você, Sofia respondeu firmemente. Eu só estou preocupado com você, Derek disse em uma voz que fingia se importar. Você e eu tivemos bons momentos juntos. Eu não quero te ver se machucar. Sofia soltou uma risada amarga. Bons momentos. Você me deixou quando minha mãe ficou doente. Você disse que não queria o fardo. Você desapareceu sem uma palavra. E agora você liga dizendo que está preocupado comigo, Sofia. Eu sinto muito por isso, Derek disse, parecendo arrependido. Eu estava errado. Eu quero te ver e explicar tudo. Não. Sofia o interrompeu. Eu não quero te ver. Eu não quero ouvir suas explicações. Minha vida não tem nada a ver com você mais. Não me ligue novamente. Ela desligou sem hesitação, sua mão tremendo ligeiramente de raiva. Derek era um passado que ela queria apagar. Ele a tinha abandonado quando ela mais precisou dele. Quando sua mãe adoeceu e ela teve que carregar tudo sozinha. E agora ele reapareceu no momento em que soube que ela estava namorando alguém rico e poderoso. Sofia não era tola. Ela sabia exatamente o que Derek queria. Naquela noite, enquanto Sofia caminhava para casa depois de seu turno, ela sentiu uma estranha sensação, como limpa a garganta, se alguém estivesse a observando. Ela se virou para olhar para trás, mas não viu ninguém. A rua estava tão silenciosa como sempre. Ainda assim, a sensação não desapareceu. Ela apressou o passo, seu coração batendo mais rápido.
Enquanto ela virava na viela que levava ao seu apartamento, ela olhou por cima do ombro e notou um carro preto estacionado na esquina. Ela não se lembrava de ter visto aquele carro antes. Sofia apressou-se para casa e trancou a porta cuidadosamente. Ela ficou junto à janela olhando para a rua. O carro preto ainda estava lá, imóvel. Algo estava errado. Ela pegou seu telefone e ligou para Lorenzo. Ele atendeu imediatamente. Sofia, algo está errado? Lorenzo, ela disse ansiosamente. Eu acho que alguém está me seguindo. Lorenzo ficou em silêncio por um segundo. Então sua voz se tornou séria. Onde você está? Em casa, Sofia respondeu. Há um carro preto estacionado lá fora. Eu não sei quem é, mas eu tenho um mau pressentimento. Não saia do apartamento, Lorenzo disse firmemente. Tranque todas as portas. Eu estou chegando agora, e eu terei pessoas guardando seu prédio a partir desta noite. O que está acontecendo? Sofia perguntou, sua voz tremendo. Eu não tenho certeza, Lorenzo respondeu em voz baixa. Mas eu não gosto disso. Poderia ser Castelano. Sofia sentiu seu sangue gelar. Ela tinha ouvido Lorenzo falar sobre Victor Castelano, o inimigo que matou seu pai, o homem que o emboscou aquela noite no ônibus. E agora aquele mesmo homem poderia estar a mirando. Lorenzo, ela sussurrou, sua voz falhando. Eu te protegerei, ele disse com inabalável resolução. Eu jurei isso. Ninguém tem permissão para te tocar. Ninguém. 3 dias depois daquela ligação noturna, Lorenzo tinha estacionado 2 guardas do lado de fora do apartamento de Sofia 24 horas por dia. Ela se sentiu mais segura. Ainda assim, a inquietação nunca a deixou de verdade. O veículo preto tinha ido embora, mas a sensação de estar sendo observada ainda permanecia sob sua pele. Naquela manhã, Sofia recebeu uma ligação do hospital informando-a que sua mãe precisava ir para um exame de rotina pós-cirurgia. Rosa estava muito mais forte agora, mas monitoramento regular ainda era necessário. Sofia tentou ligar para Lorenzo, mas ele não atendeu. Ela enviou-lhe uma mensagem explicando que estava levando sua mãe ao hospital e o contataria depois. Os 2 guardas que Lorenzo tinha designado ofereceram-se para acompanhá-la, mas Sofia recusou. Ela não queria que sua mãe soubesse sobre a presença deles, especialmente porque Rosa não tinha aceitado Lorenzo. Ela acreditava que seria uma breve visita ao hospital, nada perigoso. Foi o maior erro que ela cometeria. Sofia levou sua mãe ao hospital de ônibus. Depois que Rosa completou seu exame e o médico confirmou que sua recuperação estava progredindo bem, Sofia trouxe sua mãe para casa e então retornou ao hospital sozinha para pegar uma receita que ela tinha esquecido. No caminho, ela cortou por uma viela estreita que ela tinha usado muitas vezes antes. Tudo aconteceu rápido demais. Uma van preta, de repente, parou bruscamente, bloqueando seu caminho. Antes que Sofia pudesse virar e correr, alguém veio por trás dela e pressionou um pano embebido em produtos químicos sobre seu rosto. Ela lutou, tentou gritar, mas o cheiro forte inundou seus pulmões, deixando-a tonta. O mundo embaçou, escureceu, e então desapareceu em completa escuridão. Quando Sofia acordou, ela não tinha ideia de quanto tempo ela tinha estado inconsciente. Sua cabeça latejava como se golpeada por um martelo e sua garganta queimava com ressecamento. Ela tentou se mover apenas para perceber que suas mãos estavam firmemente amarradas a uma cadeira de madeira. Ela olhou ao redor e viu que estava dentro de um armazém abandonado. Luz fraca filtrava por frestas no telhado de metal enferrujado. O ar estava denso com o cheiro de mofo e óleo de motor velho. Então, é aqui que você está. Uma voz veio das sombras. Sofia virou a cabeça e viu um homem dar um passo à frente. Ele tinha cerca de 45 anos, com cabelos grisalhos, um rosto angular afiado e olhos tão frios quanto os de uma serpente. Ele vestia um caro terno cinza e segurava um charuto meio queimado entre seus dedos. Quem é você? Sofia perguntou, sua voz tremendo apesar de seu esforço para permanecer calma. O homem sorriu,
um sorriso sem alegria e arrepiante. Eu sou Victor Castellano. Tenho certeza que Lorenzo te falou sobre mim. O coração de Sofia pareceu parar. Victor Castellano, o homem que tinha ordenado a morte do pai de Lorenzo. O homem que o tinha emboscado aquela noite no ônibus. E agora ele estava parado bem na frente dela. "O que você quer de mim?" Sofia perguntou, forçando sua voz a ficar firme. Victor se aproximou e se curvou para olhar diretamente em seus olhos. "Eu não quero nada de você, garotinha." Ele disse soprando fumaça de charuto em seu rosto. "Você é meramente isca, uma carta que eu usarei para acabar com Lorenzo Moretti de uma vez por todas." Sofia lutou contra a vontade de tossir enquanto a fumaça enchia seus pulmões. "Ele me encontrará," ela disse, sua voz ficando mais firme. "Ele virá." "Eu estou contando com isso," Victor respondeu com um sorriso cruel. "De fato, eu já lhe enviei um convite." Ele pegou seu telefone e mostrou a Sofia uma mensagem que tinha sido enviada. Na tela estava o endereço de um armazém nos Docas do Sul e uma curta frase: "Venha sozinho se quiser ver a garota viva. Traga qualquer um e ela morre. Você vê?" Victor continuou, circulando a cadeira a qual Sofia estava amarrada. "Lorenzo Moretti é meu inimigo jurado. Seu pai roubou o território da minha família. E Lorenzo tem continuado esse trabalho por 18 anos. Eu esperei muito tempo por esta oportunidade. E você é essa oportunidade." Sofia engoliu em seco, lutando para conter seu medo. "Se você me matar, Lorenzo nunca te perdoará." Victor riu alto. "Te matar?" "Não, não, não," ele disse, balançando a cabeça. "Eu não te matarei tão rapidamente. Eu te deixarei viver apenas o tempo suficiente para Lorenzo chegar, e então eu te matarei bem na frente dele. Eu quero que ele veja a mulher que ele ama morrer por minha mão. Eu quero que ele sinta a dor que eu senti quando ele matou meu irmão." Os olhos de Sofia se arregalaram. Ele era insano, um louco sedento por sangue, e ela estava completamente sob seu controle. Enquanto isso, no complexo da família Moretti, Lorenzo estava em uma reunião com Marco e seus homens mais próximos quando seu telefone vibrou. Ele olhou para a tela e viu uma mensagem de um número desconhecido. Ao lê-la, a cor esvaiu-se de seu rosto. Marco imediatamente sentiu que algo estava errado. "O que é, chefe?" Lorenzo não respondeu. Ele se virou e socou a parede com força suficiente para rachá-la. Sangue escorreu de seus nós dos dedos, mas ele não sentiu nada. "Castellano!" Ele rugiu, sua voz grossa de fúria. "Ele pegou Sofia!" Marco correu e olhou para o telefone, ainda agarrado na mão de Lorenzo. Ele leu a mensagem e seu próprio rosto empalideceu. "Chefe, isso é uma armadilha," ele disse. "Victor quer que você vá sozinho. Ele vai te matar." "Eu sei," Lorenzo respondeu, seus olhos cinzentos queimando com fogo. "Mas eu não tenho escolha. Ele tem Sofia. Marco, prepare os homens. Eu irei sozinho como ele exige, mas você ficará por perto e esperará por meu sinal." "E se não houver sinal?" Marco perguntou hesitantemente. Lorenzo olhou para ele, sua expressão fria ainda assim inabalável. "Então você invade e os mata todos. Mas não importa o que aconteça, Sofia deve estar segura. Mesmo que eu tenha que morrer, ela deve viver." Marco assentiu sem outra palavra. Ele sabia que seu chefe tinha tomado sua decisão. E quando Lorenzo Moretti decidia algo, ninguém podia mudá-lo. Uma hora depois, Lorenzo chegou aos Docas do sul de Chicago. A noite tinha caído completamente, o céu preto como tinta, quebrado apenas pelo fraco brilho amarelo de algumas velhas luzes de rua piscando na escuridão. O armazém onde Victor estava segurando Sofia ficava no fim da fila, sua porta de metal enferrujada ligeiramente entreaberta como um convite mortal. Lorenzo saiu do carro sozinho, exatamente como exigido. Ele não carregava armas, pelo menos nada que pudesse ser visto. Ele sabia que Victor o revistaria, e ele também sabia que Marco e 20 homens estavam escondidos nas sombras circundantes,
esperando por seu sinal. A porta do armazém abriu-se quando Lorenzo se aproximou. Dois dos homens de Victor saíram, armas apontadas diretamente para ele. Mãos para cima, um deles ordenou. Lorenzo obedeceu, permitindo que eles o revistassem completamente. Uma vez que eles estavam satisfeitos que ele estava desarmado, eles o empurraram para dentro. O armazém era vasto e vazio, iluminado apenas por algumas lâmpadas penduradas lançando um brilho tênue e irregular. Lorenzo viu Sofia imediatamente. Ela estava amarrada a uma cadeira no centro do espaço, sua boca amordaçada com um pano, seus olhos vermelhos e inchados de chorar. Quando ela o viu, seus olhos se arregalaram de alívio e terror. Ela balançou a cabeça violentamente, tentando dizer algo através da mordaça, como se implorando para ele correr. Mas Lorenzo não correu. Ele tinha jurado protegê-la com sua vida, e ele cumpriria essa promessa. Lorenzo Moretti. A voz de Victor ecoou das sombras enquanto ele dava um passo à frente, uma arma em sua mão e o triunfo curvando seus lábios. Então você finalmente veio. Eu estava começando a pensar que você abandonaria esta garota. Victor, Lorenzo disse friamente, deixe-a ir. Ela não tem nada a ver com o que está entre nós. Victor riu. Nada a ver com isso. Você a ama. Isso a torna parte de tudo. Ele se moveu para perto de Sofia, roçando o cano de sua arma em sua bochecha. Ela estremeceu, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Lorenzo cerrou os punhos, a mandíbula apertando. O que você quer? Ele perguntou, forçando para baixo a fúria fervendo dentro dele. Eu quero você morto. Victor respondeu simplesmente. Mas antes disso, eu quero que você sofra a dor que eu sofri. Você sabe o que é sentir a pessoa que você mais ama morrer bem na sua frente. Lorenzo não respondeu. Ele conhecia essa dor muito bem. Ele tinha assistido seu pai morrer quando ele tinha apenas 18 anos. Mas ele não disse nada. Eu perdi meu irmão por sua causa. Victor continuou, sua voz grossa de ódio. Você o matou 5 anos atrás, e agora eu vou matar a mulher que você ama bem na sua frente. Lorenzo olhou para Victor, então para Sofia. Ela estava chorando, seus olhos castanhos cheios de medo e amor, enquanto ela olhava para ele. Ele precisava ganhar tempo. Marco precisava de pelo menos mais 10 minutos para se posicionar. Seu limpa a garganta. Irmão morreu porque ele me traiu primeiro. Lorenzo disse lentamente. Ele tentou me assassinar. Eu me defendi. Victor rugiu. Mentiras. Você o matou porque você queria o território dele. Você o matou por ganância. E você pagará por isso. Ele apontou a arma para a cabeça de Sofia. Sofia apertou os olhos, seu corpo tremendo. Espere. Lorenzo deu um passo à frente. Victor, se você quer matar alguém, me mate. Ela é inocente. Ela é apenas uma mulher comum. Ela não tem nada a ver com o nosso mundo. Victor zombou. É exatamente por isso que eu a escolhi. Limpa a garganta. Porque ela importa para você. Porque a morte dela te destruirá. Ele engatilhou a arma, o clique afiado ecoando no silêncio pesado. Lorenzo sabia que estava sem tempo. Ele levantou a mão, fingindo coçar a cabeça, na verdade, enviando o sinal para Marco. Então ele olhou diretamente nos olhos de Victor. Você me quer morto? Certo. Eu morrerei, mas a deixe ir. E naquele instante, todas as portas do armazém se abriram. Marco e os guardas invadiram por todos os lados, armas levantadas, vozes gritando, soltem a arma! Victor girou, seus olhos arregalados de choque. Você ousa? Ele rosnou puxando o gatilho, mas Lorenzo foi mais rápido. Ele saltou em direção a Sofia, usando seu próprio corpo como escudo. A bala rasgou suas costas, atingindo perto de seu coração. Lorenzo desabou, sangue jorrando pelo chão de concreto. Sofia gritou através da mordaça, lágrimas inundando seu rosto enquanto ela o via cair. Seu coração se estilhaçando a cada segundo que ele jazia lá sangrando. Tiros irromperam em todos os lugares enquanto os homens de Marco se confrontavam com os de Victor.
Tiros ecoaram, corpos caíram, gritos e gemidos enchiam o ar. No caos, Victor tentou fugir, mas Marco o interceptou. Você não vai a lugar nenhum, Marco disse, sua arma apontada para a cabeça de Victor. Victor levantou sua arma, mas Marco foi mais rápido. Um tiro. Victor caiu, seus olhos olhando fixamente em descrença para seu fim. Quando o tiroteio finalmente cessou, Marco correu para Lorenzo. Ele desamarrou Sofia, e juntos eles se ajoelharam ao lado do homem deitado imóvel no chão. Lorenzo abriu os olhos e olhou para Sofia, um sorriso fraco e manchado de sangue tocando seus lábios. Você está machucada? Ele sussurrou, sua voz falhando. Sofia soluçou, agarrando-o. Eu estou bem, mas você está sangrando tanto. Lorenzo, não morra. Você não pode morrer. Lorenzo levantou sua mão, tocando sua bochecha, limpando suas lágrimas. Eu prometi que te protegeria, ele murmurou, sua voz ficando mais fraca. Eu cumpri minha promessa. Então seus olhos se fecharam e ele escorregou para a escuridão. Lorenzo foi levado para a sala de emergência naquela mesma noite. A bala tinha se alojado a menos de 2 centímetros de seu coração, e o médico disse que foi nada menos que um milagre. A cirurgia durou mais de 5 horas. Sofia esperou do lado de fora da sala de cirurgia o tempo todo, suas mãos firmemente unidas, seus lábios movendo-se interminavelmente em oração. Ela não chorava mais porque suas lágrimas tinham secado completamente. Ela simplesmente olhava para as portas da sala de cirurgia e esperava. Marco estava ao lado dela, silencioso como pedra. Ele tinha visto Lorenzo enfrentar incontáveis perigos, mas ele nunca tinha visto seu chefe tão gravemente ferido. E ele nunca tinha visto ninguém se preocupar com Lorenzo da maneira que Sofia fazia. Quando o médico finalmente saiu e anunciou que a cirurgia tinha sido bem-sucedida, Sofia desabou no chão, soluçando incontrolavelmente de alívio. Marco a ajudou a levantar e a levou para a sala de recuperação onde Lorenzo estava. Ele ainda estava inconsciente, sua pele pálida, seu corpo conectado a incontáveis tubos e máquinas. Mas ele estava vivo, e isso era a única coisa que importava. Sofia puxou uma cadeira para a beira da cama dele, pegou sua mão e não a soltou. Ela ficou com ele dia e noite, saindo apenas quando absolutamente necessário. Ela falou com ele mesmo que ele não pudesse ouvir, contando-lhe tudo. Sobre Mia estudando diligentemente, sobre sua mãe se recuperando bem, sobre a lanchonete da Rossi, ainda movimentada como de costume. Ela prometeu a ele que estaria lá quando ele acordasse. 3 dias depois, Rosa veio ao hospital. Ela tinha ouvido o que tinha acontecido de Mia. A princípio, ela não tinha querido vir. Ela ainda estava com raiva e assustada pelo relacionamento de Sofia com Lorenzo. Mas quando Mia lhe disse que Lorenzo tinha levado uma bala por Sofia, ela não podia mais ficar longe. Rosa entrou no quarto do hospital e viu sua filha sentada ao lado de um homem gravemente ferido. Sofia parecia visivelmente mais magra. Olheiras sob seus olhos de exaustão. Ainda assim, sua mão nunca deixou a de Lorenzo. Rosa olhou para Lorenzo, o homem que ela tinha uma vez chamado de assassino, o homem que ela tinha proibido sua filha de ver, agora deitado ali na fronteira entre a vida e a morte porque ele tinha salvado sua filha. Mãe. Sofia olhou para cima surpresa. Rosa se aproximou, olhando para Lorenzo e então para Sofia. Ele realmente fez isso? Ela perguntou suavemente. Ele verdadeiramente levou uma bala por você? Sofia assentiu, enquanto lágrimas escorriam novamente. Ele me salvou, mãe. Ele quase morreu por mim. Rosa ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela puxou outra cadeira e sentou-se ao lado de Sofia. Eu estava errada sobre ele, ela disse, sua voz tremendo. Eu só vi o que estava na superfície. Eu só ouvi o que as pessoas diziam. Eu não vi quem ele verdadeiramente era. Mãe, Sofia chorou. Um homem disposto a morrer por minha filha. Rosa continuou pegando a mão de Sofia. É um homem que merece meu respeito e que merece seu amor.
Elas sentaram juntas em silêncio, esperando Lorenzo acordar. No quinto dia, Lorenzo finalmente abriu os olhos. A primeira coisa que ele viu foi o rosto de Sofia, seus olhos castanhos avermelhados olhando para ele com todo o amor do mundo. Sofia, ele sussurrou roucamente. Eu estou aqui. Sofia se inclinou e beijou sua testa, lágrimas caindo em sua bochecha. Eu estou aqui e eu sempre estarei aqui. Então Lorenzo virou a cabeça e viu Rosa parada no canto do quarto. Ele tentou se sentar, mas a dor em seu peito o fez gemer. Senhora, ele disse fracamente, sinto muito por colocar Sofia em perigo. Rosa se aproximou de sua cama e olhou-o diretamente nos olhos. Você salvou minha filha. Ela disse suavemente. Você quase morreu por ela. Eu não tenho mais nada a dizer exceto obrigado. Ela pausou, então continuou. Cuide de minha filha. Ame-a como ela merece ser amada e viva uma vida da qual você possa se orgulhar. Lorenzo olhou para ela, então para Sofia, e assentiu. Eu farei isso, ele disse com tranquila resolução. Eu deixarei o mundo da escuridão. Eu moverei a família inteira para negócios legítimos. Eu me tornarei um homem digno de Sofia. Sofia lhe apertou sua mão e sorriu através de suas lágrimas. E pela primeira vez desde que soube quem Lorenzo verdadeiramente era, Rosa sorriu também. 2 meses após a cirurgia, Lorenzo estava totalmente recuperado. A cicatriz em seu peito era um lembrete silencioso daquela noite fatídica. Ainda assim, ele não sentiu arrependimento. Ele tinha cumprido sua promessa. Sofia estava segura. E agora ele tinha um futuro inteiro à sua frente para construir ao lado dela. Fiel ao que ele tinha dito a Rosa, Lorenzo começou a transformar a família Moretti em uma empresa legítima. Ele vendeu negócios obscuros, cortou laços com operações ilegais e focou unicamente em imóveis, restaurantes e hotéis. Nem todos na família concordaram com sua decisão. Mas Lorenzo não permitiu que ninguém ficasse em seu caminho. Aqueles que não podiam aceitar estavam livres para sair. Aqueles que ficaram o seguiriam para uma nova era. Durante todo esse tempo, Lorenzo nunca esqueceu a conversa à beira do rio meses antes. Quando Sofia tinha falado sobre seu sonho de abrir uma pequena padaria usando as receitas de sua avó, ela tinha dito isso com olhos cheios de luz, mas também com uma tristeza, como se fosse algo que ela nunca verdadeiramente acreditou que pudesse se tornar realidade. Lorenzo decidiu tornar esse sonho real. Ele secretamente contratou pessoas para procurar a localização perfeita em um dos bairros mais movimentados de Chicago. Ele comissionou um designer de interiores para criar um espaço quente e acolhedor, preenchido com tons pastel suaves que ela tinha uma vez mencionado que amava. Ele comprou o melhor equipamento de panificação, de fornos profissionais a batedeiras de alta qualidade. E ele encomendou uma placa de madeira gravada com o nome Padaria da Rosa, em homenagem à mãe de Sofia. Tudo foi mantido completamente em segredo. Nem mesmo Marco tinha ideia do que Lorenzo estava planejando. Ele queria que fosse uma surpresa perfeita para a mulher que ele amava. Uma tarde de fim de outono, enquanto folhas douradas flutuavam suavemente pelas ruas de Chicago, Lorenzo pegou Sofia depois de seu turno na lanchonete da Rosie. Ela ficou surpresa ao vê-lo chegar mais cedo do que o usual e ainda mais surpresa quando ele lhe pediu para fechar os olhos. O que você está fazendo? Ela perguntou com uma risada suave. Confie em mim, Lorenzo respondeu, enquanto ele gentilmente amarrava um lenço de seda sobre seus olhos. Ele a guiou para o carro e dirigiu por cerca de 20 minutos. Sofia tentou adivinhar para onde eles estavam indo, mas não conseguiu. Tudo o que ela sabia era que seu coração estava acelerado com antecipação. Quando o carro parou, Lorenzo a ajudou a sair e a guiou pela calçada. Ela podia ouvir o murmúrio de pessoas passando, o som do tráfego, vozes e risadas. Eles estavam em algum lugar movimentado. Você está pronta? Lorenzo perguntou, um toque de nervosismo em sua voz. Sofia assentiu. Lorenzo removeu a venda. Ela piscou algumas vezes, ajustando-se à luz, e então ela viu isso.
Em frente a ela estava uma bela loja com uma fachada de cor creme suave, amplas janelas de vidro revelando mesas de madeira quentes e um balcão de exibição cheio de doces. Acima da porta estava uma placa de madeira gravada com as palavras Padaria de Rose em letras elegantes e debaixo dela uma linha menor que lia receitas da mãe. Sofia ficou congelada, incapaz de acreditar no que estava vendo. Lorenzo, ela sussurrou, sua voz falhando. Esta é minha padaria, Lorenzo disse pegando a mão dela. Com as receitas de sua avó, eu apenas preparei tudo. O resto pertence a você. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Sofia enquanto ela entrava, absorvendo cada detalhe. As cadeiras acolchoadas, as pinturas florais nas paredes, a cozinha moderna, totalmente equipada. Tudo era perfeito, como se tivesse sido construído diretamente de seus sonhos. Você é louco, ela disse enquanto se virava para ele, lágrimas e risadas se misturando em seu rosto. Quanto dinheiro você gastou nisso? Não importa, Lorenzo respondeu enquanto ele limpava as lágrimas de suas bochechas. Seu sorriso é suficiente. Sofia o abraçou e soluçou em seu ombro. Estas eram lágrimas de felicidade. As lágrimas de uma pobre garota que uma vez acreditou que seus sonhos permaneceriam para sempre fora de alcance. Eu te amo, Lorenzo Moretti, ela disse através de suas lágrimas. Eu te amo muito. Eu te amo mais, Sofia Reyes. Um mês depois, a padaria da Rosa abriu oficialmente. No dia da abertura, a família inteira de Sofia estava lá. Rosa sentou-se na mesa de honra, lágrimas em seus olhos enquanto ela olhava para a placa ostentando seu nome. Mia correu para lá e para cá, ajudando sua irmã a servir doces e bebidas, seu sorriso brilhante e orgulhoso. Lorenzo ficou em silêncio no canto, observando Sofia brilhar em um espaço que era verdadeiramente seu. A padaria rapidamente se tornou popular. Clientes se apaixonaram pelos doces feitos das preciosas receitas da avó de Sofia. Eles retornaram dia após dia, trazendo amigos e família com eles. Em semanas, a padaria da Rosa se tornou uma das padarias mais amadas do bairro. Então, um dia, mais boas notícias chegaram. Mia entrou na padaria, apertando um envelope, seu rosto corado de excitação. Sofia, Sofia. Eu entrei. Eu fui aceita na faculdade de medicina com uma bolsa de estudos integral. Sofia deixou cair a bandeja que estava segurando e puxou sua irmã para um abraço apertado. Você conseguiu, Mia, ela chorou. Você realmente conseguiu. Rosa chorou também, segurando ambas as suas filhas perto. Sua pequena família tinha suportado tanta dificuldade e perda, mas agora, finalmente, eles podiam ver a luz no fim do túnel. Lorenzo observou a cena com um sorriso raro em seu rosto. Ele tinha perdido seu pai em uma idade jovem. Ele tinha vivido sozinho por tantos anos, acreditando que família era um luxo nunca destinado a ele. Mas agora, observando Sofia, Rosa e Mia se abraçando em risadas e lágrimas, ele percebeu que ele tinha encontrado isso finalmente. Ele tinha encontrado sua família. 6 meses depois da abertura da padaria da Rosa, a vida de Sofia tinha mudado completamente. Ela não era mais a pobre jovem mulher trabalhando 2 empregos por dia, contando cada última moeda apenas para pagar a tarifa do ônibus. Agora, ela era a proprietária de uma padaria de sucesso, fazendo o trabalho que ela amava todos os dias. Sua mãe tinha recuperado sua saúde. Sua irmã estava seguindo seu sonho de se tornar uma médica, e ela tinha Lorenzo, o homem que tinha mudado tudo. Uma tarde de fim de semana, Lorenzo pegou Sofia depois que ela fechou a padaria. Ele disse a ela que queria levá-la a algum lugar especial, mas recusou-se a dizer onde. Sofia tinha se acostumado com as surpresas de Lorenzo, então ela simplesmente sorriu e entrou no carro. Eles dirigiram por 2 horas, deixando para trás o barulho de Chicago e chegando a uma praia tranquila ao longo das margens do Lago Michigan. Quando Sofia saiu do carro, ela congelou de surpresa à vista de um caminho estreito
ladeado por velas brilhantes e pétalas de rosa brancas, espalhadas, levando em direção à água. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons brilhantes de laranja e rosa. Uma brisa suave carregava o cheiro de sal e flores pelo ar. Lorenzo, Sofia sussurrou, seu coração acelerado. O que é isso? Lorenzo não respondeu. Ele pegou a mão dela e a guiou lentamente pelo caminho coberto de pétalas. Quando eles chegaram ao fim, bem na beira da água, onde ondas suaves beijavam a costa, Lorenzo parou e se virou para encará-la. Sofia, ele disse, sua voz quente ainda assim tremendo ligeiramente. Do momento em que você pagou minha tarifa de ônibus com suas últimas moedas, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu uma vez acreditei que estaria sozinho para sempre. Eu acreditei que amor e felicidade não eram destinados para alguém como eu. Mas você me provou errado. Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia enquanto ela observava Lorenzo lentamente se ajoelhar em um joelho. Ele tirou uma pequena caixa de veludo e a abriu. Dentro jazia um anel de diamante simples, ainda assim elegante, cintilando na luz que se desvanecia. Você me ensinou que bondade não precisa de uma razão. Lorenzo continuou, seus olhos cinzentos fixos nos dela. Você me mostrou que todos merecem ser amados, mesmo alguém que viveu na escuridão como eu. Você me fez um homem melhor e eu não consigo imaginar minha vida sem você. Ele respirou fundo. Sofia Reyes, você vai casar comigo? Sofia não conseguiu falar. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, as lágrimas mais felizes que ela já tinha chorado. Ela lá sentiu repetidamente, conseguindo falar através de seus soluços. Sim, sim, 1000 vezes, sim. Lorenzo se levantou, deslizou o anel em seu dedo e a puxou para seus braços. Eles se beijaram sob o pôr do sol brilhante com o som das ondas ao redor deles. Em um momento que ambos sabiam que lembrariam para sempre. 3 meses depois, seu casamento aconteceu naquela mesma praia onde Lorenzo tinha proposto. Foi uma cerimônia simples, ainda assim de tirar o fôlego. Um altar foi montado na areia branca, adornado com flores brancas e fitas esvoaçantes dançando no vento. Os convidados eram apenas aqueles mais próximos a eles. Rosa, Mia, Marco, Rosie e alguns queridos amigos. Sofia caminhou pela areia macia em um simples vestido de noiva branco, seu cabelo castanho solto e gentilmente levantado pela brisa do mar. Ela olhou para Lorenzo esperando no fim do corredor, seus olhos nunca a deixando por um único segundo, e ela sabia que era ali que ela pertencia. Quando era hora para os votos, Lorenzo segurou as mãos de Sofia e disse: Sofia, você me salvou na noite em que eu perdi tudo, não com dinheiro ou poder, mas com pura bondade. Você me deu uma razão para viver, para mudar, para me tornar um homem melhor. Eu juro te amar, te proteger e te valorizar todos os dias pelo resto da minha vida. Sofia apertou as mãos dele, lágrimas cintilando em seus olhos. Lorenzo, você me mostrou que ninguém é inteiramente bom ou inteiramente mau. Você me mostrou que o amor pode mudar uma pessoa. Eu jurei estar ao seu lado na escuridão e na luz, na dificuldade e na alegria, até meu último suspiro, enquanto eles compartilhavam seu primeiro beijo como marido e mulher. O sol mergulhou abaixo do horizonte, pondo o céu em chamas em ouro e âmbar. Rosa chorou lágrimas de felicidade. Mia bateu palmas e aplaudiu, e Marco, o homem mais duro da família Moretti, silenciosamente limpou uma única lágrima. 1 ano depois do casamento, a vida de Lorenzo e Sofia tinha se estabelecido em um ritmo alegre. Toda manhã, eles iam juntos à padaria de Rose. Sofia assava usando as receitas de sua avó, enquanto Lorenzo sentava em seu canto familiar, bebendo café e lendo o jornal, ocasionalmente olhando para sua esposa com olhos cheios de amor. Uma manhã, quando a padaria tinha ficado quieta, Sofia sentou-se ao lado dele. Você se lembra do primeiro dia em que você veio à lanchonete? Ela perguntou com um sorriso. Lorenzo olhou para cima. Eu nunca esquecerei.
Esse foi o dia em que minha vida mudou. Tudo por causa de algumas moedas para a tarifa do ônibus. Sofia riu. Não. Lorenzo se levantou, envolveu-a com os braços por trás e sussurrou em seu ouvido. Por causa de uma garota que acreditava que todos mereciam ajuda, mesmo alguém como eu. Sofia se virou e o beijou. Você limpa a garganta, não é alguém. Você é Lorenzo Moretti, meu marido, e eu te amo. Eu te amo mais, Sofia Moretti. Eles se beijaram na luz do sol da manhã, escoando pelas janelas da padaria, começando outro dia como eles tinham começado tantos antes. Juntos, realizados e felizes. A história de Lorenzo e Sofia tinha chegado ao fim, mas a lição que ela deixou para trás perduraria. Às vezes na vida, um pequeno ato pode mudar um destino inteiro. Um pouco de bondade, um pouco de compaixão, um momento de cuidado pode tocar o coração de alguém e transformá-los para sempre. Sofia não tinha dinheiro e nenhum poder, mas ela possuía algo muito mais valioso, um coração compassivo. E foi esse coração que redimiu um homem que tinha uma vez perdido toda a fé na vida. Esta história nos lembra que ninguém é completamente mal por trás de exteriores frios e erros passados. Qualquer um pode mudar se eles encontrarem a pessoa certa e a razão certa. Lorenzo tinha uma vez sido um chefe da máfia temido, mas o amor de Sofia o ajudou a se tornar um homem melhor, provando que o verdadeiro amor detém um poder milagroso para curar e transformar. Se você gostou desta história, por favor, inscreva-se em nosso canal, curta o vídeo e compartilhe-o com seus amigos e entes queridos, para que eles também possam experimentar histórias como esta. Nós adoraríamos saber como esta história fez você se sentir. Você já conheceu alguém que mudou sua vida através de um pequeno ato? Você acredita que a bondade pode verdadeiramente mudar uma pessoa? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós estamos sempre ansiosos para ouvir o que vem das profundezas de seus corações. Obrigado por assistir. Nós desejamos a você boa saúde, uma vida alegre e dias preenchidos com paz e felicidade. Adeus, e nós esperamos vê-lo em nosso próximo